Olá pessoal, eu sou o Rafael. Hoje a gente vai estar conversando sobre o equipamento Smart Class Ethernet, tá? Então na apresentação anterior a gente tinha focado na teoria e agora a gente vai estar falando do equipamento, tá? A imagem dele aqui do lado para a gente ter a referência de qual que é o Smart Class Ethernet, tá bom? Vamos começar aqui a nossa apresentação. Vamos começar falando das principais características do equipamento. Vamos fazer um pequeno resumo do instrumento, vamos ter esse primeiro contato para saber quais os tipos de testes, como que o equipamento funciona. Vamos dar uma visão geral nesse primeiro momento, tá certo? Então vamos lá. O equipamento Smart Class Ethernet, ele faz testes em Fast ou Gigabit Ethernet, tanto elétrico como óptico, tá? Então existe um pacote do Smart Class Ethernet que ele faz somente o teste elétrico e existe o pacote também que faz tanto o teste elétrico como o teste óptico, mas ambos os pacotes fazem no máximo o teste de Gigabit Ethernet, tá bom? Uma outra característica muito importante que vale a pena a gente destacar aqui seria que o equipamento possui um software em português, o que torna muito mais fácil a utilização do equipamento, né? Se torna algo bastante intuitivo de se mexer no Smart Class Ethernet. Uma outra característica seria com relação aos relatórios. O equipamento ele possui na sua parte, inferior uma porta USB para estar realizando a extração dos relatórios salvos para o PC. Tem um software da JDS1, um software gratuito que eu vou estar falando mais para frente, onde você pode estar abrindo esses testes no PC e realizar a impressão dos mesmos, tá ok? Além disso, a porta USB ela serve para realizar upgrades de software no Smart Class. Então vamos supor assim, que você comprou o Smart Class hoje, né? E aí daqui a um ano você precisa fazer teste MPLS. No momento você não precisa, mas daqui a um ano você vê essa necessidade de realizar testes MPLS. O opcional do MPLS ele é à parte, tá? Ele não vem no pacote. Então o que você precisaria fazer? Não teria necessidade de comprar um outro equipamento. Basta informar qual que é a versão, o serial number do seu Smart Class, que aí nós mostraremos, mediante a aquisição, aí nós teremos a licença para habilitar esse teste de MPLS, por exemplo. Então, essa porta USB serve tanto para extrair os relatórios salvos, como também para realizar upgrades de software no Smart Class Ethernet, caso haja necessidade. O equipamento possui também LEDs para identificação de erros, tá? Que a gente vai estar falando um pouco mais para frente sobre o que cada um dos LEDs significa, sobre o que cada um deles, o que cada um deles diz para a gente, tá? E aqui as principais aplicações do equipamento, tá? Então ele serve para diagnosticar problemas nos cabos e medir a potência ótica, gerar e medir tráfego Ethernet ponto a ponto em camada 2, gerar e medir tráfego via loopback em redes Ethernet sobre SDH e Ethernet sobre DWDM. Ele faz as estatísticas de throughput, latência, perda de pacotes, teste fim a fim. No caso, o equipamento ele faz o teste da RFC 2544, tá certo? Ele gera tráfego em camada 3 para verificação da rede IP e, como a gente mencionou agora, que o equipamento faz o teste de acordo com a RFC 2544, tá certo? Então esse primeiro contato com o equipamento serve para a gente ter uma noção do que ele é capaz de fazer, tá certo? Então esse aqui seria o primeiro contato com o equipamento, tá bom? Vamos prosseguir. Então, primeiro item aqui, os modos de testes disponíveis. Como a gente falou anteriormente, o equipamento ele consegue gerar tráfego em camada 2 e em camada 3. E ele realiza loopback em camada 2 até a camada 4. Ou seja, nesse camada 4 a gente precisa ter um pouco de cuidado, tá? O Smart Class Ethernet ele só consegue processar a informação, ele só consegue trabalhar, gerar tráfego, tudo até camada 3. Em camada 4 ele só atuará como loopback,
tá ok? Ou seja, ele não vai fazer nenhum processamento dessa informação, ele apenas atuará como loopback para quando ele trabalha juntamente com outros equipamentos da JDSU. Por exemplo, o Smart Class Ethernet, ele pode trabalhar com equipamentos da linha MTS, né? MTS 5800, MTS 6000A, MTS 8000, eles conversam entre si, tá certo? Então, além disso, ele faz, como a gente falou, o teste da RFC 2544 em camada 2 e camada 3, e o teste RFC 2544 assimétrico, quando nós temos taxas de downstream e upstream diferentes, né? Suporta VLAN, QNQ e MPLS. E além disso, ele realiza o diagnóstico de cabos, né, localizando as distâncias até as falhas e a potência ótica no caso quando nós fazemos o teste em fibra ótica, certo? Então aqui o MPLS e o RFC 2544 assimétrico, eles possuem um asterisco aqui do lado, indicando que esses são opcionais à parte, ou seja, eles não vêm no pacote do Smart Class Ethernet, tá? Você tem que fazer essa solicitação no momento da compra para que nós possamos estar agregando esses opcionais ao equipamento. A mesma coisa vale para o exemplo do MPLS que a gente tinha dado, né? Vamos supor que daqui a um ano você tenha a necessidade de fazer esse tipo de teste. Não tem nenhum problema, você não precisa estar comprando outro equipamento. Basta você adquirir a licença de software, tá? Então, através da porta USB do equipamento, você consegue fazer o upgrade de software para o teste desejado, tá? O equipamento ele tem as interfaces elétrica, ou e assim, ele pode ter, ele tem um pacote, como a gente tinha falado, que ele faz somente o teste elétrico, e tem um pacote que faz tanto o teste elétrico como o teste óptico através da porta, através das SFP, tá bom? Ele possui uma tela colorida, né, de 3 polegadas com uma resolução de 320 por 240 e possui um peso inferior a meio quilo, tá? E o equipamento ele funciona com baterias alcalinas e recarregáveis, ao todo 4 baterias que vão na parte traseira do equipamento, tá bom? Então aqui está uma imagem, né, a vista lateral, vista frontal e traseira do equipamento, e aqui os principais pontos dessa interface que a gente vai estar falando agora. Então aqui a gente tem o armazenamento das baterias, né, 4 pilhas AA, 4 pilhas alcalinas ou recarregáveis, tá? Aqui a gente tem a entrada USB, como a gente tinha falado, na parte inferior do equipamento. Logo ao lado nós temos uma entrada de alimentação. Aqui na imagem da direita nós temos os LEDs, tá? Os LEDs indicando como que está o status do link, indicando alarmes, erros, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente. Aqui o display gráfico, tá? Onde nós iremos visualizar todos os testes, visualizar todas as opções de testes que nós temos. Aqui na lateral nós temos os conectores, o RJ e a SFP, caso o pacote escolhido tenha sido para realizar testes tanto em parte elétrica como em parte ótica também. Aqui nós temos o teclado alfanumérico, tá, que serve para selecionar uma das opções, né, e para salvar os arquivos, né? Então aqui a gente tem um teclado alfanumérico para salvar os nomes dos arquivos dos testes que nós realizamos. E aqui o equipamento ele é, como a gente pode ver, robusto. Ele foi desenvolvido para se trabalhar em campo, para que os técnicos trabalhassem em campo, tá certo? Então é um equipamento compacto que possui menos de meio quilo e é bem robusto contra choques, tá certo? Então vamos prosseguir. Então aqui tem a imagem, uma foto do equipamento, tá? Ilustrando aquilo que a gente mencionou, né? Os LEDs aqui em cima indicando os alarmes e status do link, a tela LCD que poderá ser colorida ou não. Aqui nós temos as teclas de navegação, as setas direcionais, né? Para selecionar um dos testes que aparece no menu. O botão cancela, que serve para desfazer a opção selecionada ou para voltar ao menu anterior. O botão OK aqui no lado direito, que serve para confirmar uma opção. Os teclados alfanuméricos. Os teclados alfanuméricos, como a gente já falou,
eles servem para salvar um teste com determinado nome desejado, e também eles servem para como uma espécie de atalho, né? Eu não sei se aqui na imagem vocês conseguem ver que aqui onde está o meu mouse, ele possui uma numeração, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Ao invés de eu ir com as setas direcionais em cada uma delas, eu posso pressionar o botão do teste que eu queira realizar. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira escolher essa última opção, System Settings, que está aqui com o número 5. Eu não preciso ir com as setas direcionais para baixo até chegar com esse destaque aqui no System Settings e pressionar OK. Eu posso ir diretamente, pressionar o botão 5, que ele já vai abrir a aba do System Settings, ou seja, as configurações do sistema. Tá bom? Então esse daqui também serve como uma espécie de atalho. Aqui esse backlight, né, indicado por uma lâmpada aqui, né, acesa, serve para acender, né, a luz, no caso para acender a luz no visor, na tela LCD, né, para a gente ter uma melhor visualização. E aqui o botão de ligar e desligar o equipamento. Tá bom? Aqui temos a imagem, uma foto do equipamento, né, ilustrando a SFP, no caso para realizar testes óticos, e o RJ45, né, o conector RJ45 para estar realizando os testes na parte elétrica. E aqui embaixo a gente tem o que? A fonte, nós temos a entrada para a fonte de alimentação e aqui a entrada para a porta USB. Tá certo? A entrada para a entrada USB para a gente estar realizando o upgrade de software ou a extração dos resultados. Tá certo? Então vamos lá, as telas do Smart Class Ethernet. Então aqui a gente tem um exemplo de como que é a tela do Smart Class Ethernet. Assim, eu acredito que é bem intuitivo a gente mexer assim no equipamento. Eu acho que ele é bem didático, tá? Eu acredito que não tenha muitas dificuldades de manuseio do equipamento, tá? Então, logo quando a gente liga o Smart Class, a gente vai ter essa tela aqui da esquerda para gente, indicando as seguintes opções: Ethernet elétrico, Ethernet óptico, IP elétrico, IP óptico, File Manager, né, que seria o gerenciador de arquivos, e o System Settings, que é essa última opção, que seria as configurações do sistema. Tá? Então, no caso, vamos supor que nós queremos realizar teste em interface elétrica. Então, a gente vai lá com as setas direcionais e aperta o OK, ou aperta diretamente no teclado alfanumérico o botão 1 e a gente vai selecionar essa opção Electrical Ethernet. Selecionando essa opção Electrical Ethernet, vai aparecer essa janela aqui do lado direito, tá? Como é que eu sei que essa opção é Electrical Ethernet? Porque tem um título aqui em cima, tá? Esse título aqui em cima serve para que a gente tenha um parâmetro de qual tela a gente tá? Então esse título aqui em cima serve como um guia para a gente saber qual teste que a gente selecionou, tá bom? Então, uma vez selecionada a interface elétrica, né, para realizar teste Ethernet elétrico, nós vamos ter essas opções de teste aqui. Ó, nós vamos ter para a opção de gerar tráfego em camada 2, gerar aqui streams em camada 2, tá, para quem tem o opcional de múltiplas streams. Nós temos em sequência o teste da RFC 2544 em camada 2. Posteriormente, nós vamos ter o teste da RFC 2544 assimétrico em camada 2 para quem tiver esse opcional. Nós iremos ter como opção 5 o modo loopback e por último o teste do cabo, tá? Que a gente vai estar falando daqui a pouquinho em mais detalhes o que cada um deles representa, tá? Então vamos supor que a gente escolheu a opção L2 Traffic Test, ou seja, essa primeira opção aqui para se gerar tráfego, tá? Então, uma vez que a gente selecionou essa opção para gerar tráfego, vai aparecer uma outra tela, né, de configurações do teste, para gerar o tráfego para gerar o tráfego, né? Então, aqui tem um exemplo dessas configurações.
No caso aqui, a gente teria que configurar a autonegociação, indicar se ela trabalha em modo full duplex ou half duplex e qual a taxa de autonegociação, se houver a autonegociação, tá? Então, uma vez selecionado um teste, nesse exemplo que a gente falou, o teste de geração de tráfego em camada 2, ele vai abrir uma tela indicando as configurações do teste que nós iremos estar realizando antes de gerar o tráfego, tá bom? E aqui embaixo a gente tem um exemplo, né, entre essas configurações, né? O endereço MAC de destino que a gente vai estar inserindo, e aí depois que nós realizamos todas as configurações e nós pressionamos o botão Start, né, para gerar o tráfego, ele vai aparecer uma tela parecida com essa daqui, né, indicando que a taxa de quadros, né, transmitidos, a média, o mínimo de quadros, né, o tamanho mínimo dos quadros. Então vai aparecer o que? Uma tabela aqui indicando os resultados do teste até o momento, tá bom? Vamos prosseguir então. Então aqui as principais características do Smart Class Ethernet. Então, como a gente falou, o Smart Class é um equipamento portátil, ou seja, ele foi desenvolvido para atuar em campo, né? Para os técnicos para que os técnicos pudessem utilizar o equipamento em campo, né? Ele opera com 4 baterias, tá? 4 baterias recarregáveis AA, e possui um tempo de carregamento variando de 2 a 4 horas. Tá? Ele possui a interface USB, como a gente falou, né? Para realizar a extração dos resultados, e ele tem um software, né, que é gratuito no site da JDSU, para poder estar visualizando esses testes no PC e realizar a impressão dos testes, tá bom? Que a gente vai estar falando um pouco mais para frente. Agora vamos começar a falar da descrição da aplicação. Vamos lá. O equipamento, como a gente tinha falado, ele consegue operar até a camada 3, ou seja, ele consegue processar a informação até a camada 3, a camada que nós mais comumente conhecida como camada IP, né? Então o Smart Class ele realiza teste tanto na camada física através da medição de potência ótica e diagnóstico do cabo, realiza testes na camada Ethernet, tá? Através dos testes da RFC 2544, teste de atraso, loopback, estatísticas do link, e faz testes na camada 3, a camada IP, teste IP de acordo com a RFC 2544, teste de tráfego IP, ping, traceroute e DHCP. Tá? Então o Smart Class ele consegue processar essa informação, ele consegue trabalhar até em camada 3. Ele pode atuar em loopback em camada 4, mas como nós falamos, em loopback ele simplesmente o que? Vai estar retransmitindo a informação, ele não tem capacidade de processar nada em camada 4, ele só consegue processar a informação até em camada 3, tá certo? Então vamos lá. Uma vez, agora essa parte eu convido quem tiver com o equipamento em mãos para que possa estar seguindo junto com a gente aqui nesse primeiro ajuste do sistema, ou seja, para que a gente possa estar configurando o equipamento para o idioma português, tá bom? Então vamos lá. Uma vez que a gente ligou o equipamento, a gente vai ter essa janela aqui da esquerda, tá? Indicando os testes, né, que a gente já tinha falado em uns slides anteriores, tá? Sendo que a última opção vai ser System Settings. Nós vamos com a seta direcional até essa opção, ou pressionamos diretamente aqui no caso, no teclado alfanumérico, o botão 5. Tá? Pressionando esse botão, vai aparecer essa tela aqui pra gente, né? Como é que eu sei que está o System Settings? Porque está o título aqui em cima, tá? Então tudo isso daqui do menu é do System Settings, tá bom? Então quais são as configurações do sistema que nós poderemos ter? Nós poderemos ter um controle do contraste, uma verificação de qual que é a versão do equipamento, idiomas, gerenciador de arquivos, né, para verificar os arquivos que foram salvos, quando nós queremos deletar algum arquivo. Aqui nós temos para configurar, logo em sequência, né, configurar a data e horário, configurar o dia e hora, verificar qual tipo de bateria que tá inserida no equipamento,
E se nós fizermos alguma coisa errada aqui, quisermos mudar para a configuração de fábrica, nós selecionamos essa opção Restore Default, né, essa opção número 8 aqui. E esse Set Options, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente, é quando nós queremos realizar o upgrade lá, né, que nós havíamos comentado, né? Então, a partir dessa aquisição, depois o usuário vem aqui nessa opção Set Options e ele vai ter um campo para inserir a licença, né, fornecida pela JDSU para que possa estar realizando o upgrade do seu equipamento, tá bom? Então vamos lá falar dessa primeira opção que seria o controle do contraste, né? Então, selecionando essa opção, se nós selecionarmos a seta direcional para a direita, nós vamos aumentar o contraste, e se nós selecionarmos a seta direcional para a esquerda, nós iremos diminuir o contraste, tá? Logo em seguida, a versão do equipamento, né? A versão do equipamento, uma vez selecionada, ela deve aparecer essa tela aqui embaixo para a gente, né? Indicando qual que é a versão do software e qual que é o serial number do equipamento, tá? Então aqui isso vai variar de equipamento para equipamento, tá? Ilustrando aqui qual que é, ilustrando aqui para a gente qual que é a versão desse equipamento aqui que está como exemplo para a gente. Em sequência, nós teremos o File Manager, o gerenciador de arquivos, né? Então aqui nós teremos a opção de verificar quais os testes que estão salvos e caso nós desejemos deletar algum teste, né? Nós já realizamos a extração dele para o PC, nós não vamos precisar mais dele. Se nós quisermos deletar algum arquivo, nós vamos aqui no File Manager, que nós iremos nós iremos deletar o arquivo desejado. Antes disso, é legal a gente falar sobre os idiomas, né? Então, aqui selecionando Language, ele vai abrir uma tela com os idiomas disponíveis no equipamento. Uma dessas opções vai ser o português. Então, se vocês forem com a seta direcional até o idioma português e clicar OK, ou pressionar diretamente no teclado alfanumérico o número correspondente a aba português, ele já vai diretamente para essa opção e ele vai carregar o equipamento para o idioma português, tá certo? Então, já fazendo esse ajuste, o equipamento vai ficar com o idioma português, tá certo? Seguindo aqui, nós temos para configurar a data e a hora, em sequência para configurar o dia e a hora, e aqui o tipo de bateria, né? Então nós não queremos estar retirando a proteção da parte traseira para verificar qual o tipo de bateria. Nós simplesmente selecionamos essa opção, né? Tipo de bateria, que o Smart Class já vai falar qual que é o tipo de bateria que está inserido nele. No caso aqui, no exemplo, bateria alcalina, tá? E aqui o Restore Defaults, né? Como a gente tinha falado, para voltar à configuração de fábrica, tá? Se a gente fez algumas configurações, algumas mudanças que nós queremos voltar para a configuração de fábrica, nós simplesmente selecionamos Restore Defaults, essa opção número 8 aqui, tá certo? Em sequência nós teremos Set Options, tá? Então aqui nesse Set Options que nós vamos inserir o código de habilitação fornecida pela JDSU para realizarmos o upgrade de software para o teste que nós desejamos realizar, para o teste que nós fizemos a aquisição. Tá bom? Então vamos prosseguir. Vamos começar falando do teste em camada física, né? Então a gente viu que o equipamento ele consegue trabalhar até em camada 3, né? Então ele consegue processar a informação até em camada 3. Vamos estar falando da camada 1, a camada física, né? Então, em testes óticos, nós teremos o que? A medição da potência ótica através dessa medição, né, ele vai verificar a potência do sinal através da medição em dBm via a entrada SFP, via a entrada SFP presente na lateral do equipamento. Nos testes elétricos, nós iremos verificar um diagnóstico do cabo, ou seja, ele vai verificar erros em cabos Cat5, né? Determina se está ocorrendo um curto,
aberto, inversão de polaridade no link e vai determinar a distância até a falha com um máximo de 100 metros. Tá? Então, um máximo de 100 metros, ele consegue indicar qual a distância até essa falha. Tá bom? Então, vamos verificar aqui como é que a gente faz esse teste. Olá! Quem tiver o equipamento, eu convido também para configurar junto aqui, para que possa estar verificando como são as passagens, tá bom? Então vamos lá. Aqui no lado direito, a gente tem as telas do equipamento. Quando nós ligamos o equipamento, nós vamos ter aquela primeira tela que a gente já tinha conversado. Vamos selecionar, por exemplo, o teste elétrico. Tá? Vamos começar falando do teste elétrico e depois a gente fala do teste óptico. Vamos começar com o elétrico, então nós selecionamos essa primeira opção, Ethernet elétrico. Selecionando essa opção, nós teremos essa tela aqui do lado direito, né? Com essas 4 opções aqui, de gerar tráfego em camada 2, realizar testes RFC 2544, atuar como modo loopback, ou essa última opção aqui, Cable Test. Para estar realizando essa teste de camada física, nós iremos selecionar essa opção 4, o Cable Test aqui, tá bom? Essa opção 4 aqui. Quando nós selecionamos essa opção, ele vai abrir essa seguinte janela, indicando para que nós aguardemos um momento para que ele execute a aplicação que foi escolhida. Uma vez que ele tenha completado esse tempo de espera, né, ele vai mostrar essa tela aqui pra gente, essa tela aqui da esquerda, tá? Nessa tela nós vamos ter 3 opções. A primeira delas que seria o status do link, em sequência nós teremos o diagnóstico do cabo e por último nós teremos a opção de salvar os resultados, tá? Selecionando essa primeira opção do status do link, ele vai abrir essa janela aqui do lado direito. Como é que eu sei mesmo que essa janela aqui é do status do link? Lembra lá, o título, ó lá, o título está indicando para a gente, ó, link status. Então eu sei que tudo que aparecer aqui é referente àquela opção link status que a gente havia selecionado anteriormente. Então aqui, ó, no link status, ele está indicando para a gente que se o link está ativo ou não. No caso, no exemplo, ele indica que está ativo e que a velocidade, ou seja, a taxa de transmissão, é de 100 megabits. Certo? Então, nós verificamos essa opção e nós desejamos voltar para a primeira aba, ou seja, para a tela dos resultados. Nós pressionamos o botão cancelar, e ele vai voltar para essa janela anterior aqui dos resultados. Tá? Feito isso, nós agora iremos visualizar o diagnóstico do cabo. Então nós vamos lá com a seta direcional e pressionamos OK, ou pressionamos o teclado alfanumérico, o botão com o número 2. Tá? Feito isso, ele vai aparecer essa janela aqui onde está o meu mouse. Né? Então aqui ele vai mostrar para a gente todo aquilo que a gente havia falado, né? Se tem inversão de polaridade, se tem curto, se está em aberto, tudo isso ele vai indicar para a gente nessa aba do diagnóstico do cabo, tá? Inclusive a distância até essas falhas, tá? Lembrando que é uma distância máxima de 100 metros para que ele indique aonde que está o problema, tá? Então todo esse diagnóstico, né, de inversão de polaridade, curto, aberto, a distância, ele vai mostrar nessa aba do diagnóstico dos cabos, tá certo? E por fim, se nós quisermos salvar os resultados, nós vamos pressionar o botão cancel para voltar a essa janela anterior dos resultados e nós selecionamos com a seta direcional ou um teclado alfanumérico com o botão 3 essa opção Save Results, tá certo? Então vamos prosseguir. Então agora a gente fez essa seleção do teste elétrico, vamos agora falar do teste óptico, ou seja, da medição de potência óptica, né? Então, aqui estão as janelas para que a gente possa chegar nesse teste de medição de potência óptica, tá? Então, ligando o equipamento, mesma coisa, nós vamos ter aquela mesma tela que a gente já viu, tá?
Agora nós vamos selecionar essa segunda opção, Ethernet ótica. Selecionando essa opção, ele vai abrir essa janela aqui do lado direito, tá? Dentre as opções apresentadas, nós vamos ter essa última opção aqui, ó, Optical Power Test, tá? Nós vamos selecionar essa opção, tá? Então, ao selecionar essa opção, ele vai aparecer aquela mesma janela de espera que acontecia na parte elétrica, tá? Então ele vai ficar com essa mensagem, né? Por favor, aguarde, o equipamento está rodando o aplicativo. Feito isso, ele vai aparecer essa janela aqui de baixo para a gente, tá? Ele vai verificar para a gente se o sinal está presente, vai indicar se sim ou não, e qual que é, no caso, o valor em dBm, tá? No caso aqui no exemplo, menos 5.26, e qual que é a SFP que eu estou usando. No exemplo aqui, uma SFP de 850 nanômetros, tá? Uma SX de 850. Então ele faz ele indica toda essa característica para a gente, no caso, tanto na parte elétrica, né, indicando as falhas, aonde que estão essas falhas, polaridade, a inversão de polaridade, curtos e abertos, e aqui o teste de camada física da parte ótica, ele indica se o sinal está presente e qual é o nível de sinal óptico recebido, tá? No caso aqui, no exemplo, menos 5.26 dBm, e qual que é o tipo de SFP que está sendo utilizado, tá bom? Então vamos prosseguir. Então nós falamos agora nós acabamos de falar sobre o teste da camada física, ou seja, da camada 1, tá? Vamos falar agora sobre o teste Ethernet, né? Como que nós realizamos o teste de geração de tráfego da RFC 2544. Vamos fazer uma prévia aqui de iniciando a aplicação de teste Ethernet. Mesma coisa de todos os outros slides que a gente já falou, né? Ao ligar o equipamento, a gente vai ter esse menu aqui do lado direito. E se nós desejarmos realizar o teste elétrico, nós selecionamos Electrical Ethernet, essa é a primeira opção. E se nós quisermos desejar o teste óptico, né, no caso para realizar teste em 1 GB óptico, nós selecionamos essa segunda opção, tá? Optical Ethernet, tá certo? Feito isso, a gente vai selecionar qual teste que a gente deseja realizar. No caso, se a gente deseja realizar um teste de tráfego na camada 2, um teste de RFC 2544, um teste, se nós queremos configurar o equipamento para atuar em modo loopback, e esse pattern test, né, no caso para um teste padrão, tá? Se a gente quer deixar, no caso, ele configurado para realizar um teste padrão, tá bom? Ao selecionar um desses testes, ele vai aparecer essa mensagem aqui no canto inferior direito, né? Mesma coisa lá do teste da camada física, que ele pede para você aguardar um minuto que a aplicação está sendo executada, tá bom? Então vamos prosseguir. Vamos falar agora sobre os LEDs, né? Os LEDs, o que eles significam, o que eles indicam para a gente, tá? Então, ao todo, nós temos 4 LEDs, tá? Vamos começar falando desse primeiro LED aqui, o LED Sync. Ele indica o estado do link, ou seja, se o link está ativo. Caso o LED não acenda, isso indicará que a conexão não foi estabelecida. Tá? Então, ele tem que acender e ficar na cor verde, indicando que a conexão foi estabelecida, ou seja, que o link está ativo, tá bom? Pronto para realizar o teste, tá bom? Logo em sequência, nós iremos ter o LED Frame, né? Ou seja, o LED dos quadros, né? Indicando a detecção de quadros ou pacotes. Quando nós tivermos esse LED com verde piscando, ele vai indicar que os quadros ou pacotes estão sendo detectados dentro do canal de tráfego. Caso esse LED não acenda, isso indicará que os quadros ou pacotes não foram detectados. Então, o que a gente precisa se atentar? Que nós tenhamos nesse LED
uma cor verde piscante, tá? Indicando assim que quadros ou pacotes estão sendo detectados. Logo em sequência, nós teremos o que? O LED indicando erros, né? Quando acontecer algum erro, esse LED ficará em vermelho, indicando que algum erro foi detectado, tá? E por fim, nós temos o LED da bateria, né? Esse LED ele vai poder assumir 3 cores, né? Verde, indicando que uma fonte externa está alimentando o equipamento, vermelho, indicando que a bateria está acabando, ou âmbar, uma cor meio alaranjada, indicando que a bateria está sendo carregada, tá? Feito essa análise dos LEDs, nós podemos concluir que ele está pronto para ser configurado para transmitir e analisar tráfego Ethernet. Bom, então esse slide aqui serve para a gente ter esse conhecimento aqui dos LEDs, o que cada um deles quer dizer, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Então vamos lá. Uma vez que a gente selecionou os testes, ou seja, o teste da camada Ethernet, a camada 2, ele vai o que? Abrir uma janela, né? Uma janela para a gente com essas seguintes opções: configuração, resultados, ação e erros, tá? Então aqui nessa primeira opção, configurações, é que nós vamos selecionar a opção para configurar o teste, tá? Então vamos supor que a gente selecionou o teste para gerar tráfego em camada 2, tá? Feito isso, ele vai aparecer essa janela aqui pra gente, tá? Como é que a gente sabe que é teste elétrico? Porque o título está indicando aqui pra gente: Electrical L2 Traffic, ou seja, tráfego em camada 2 elétrico, tá? Então nós vamos ter essas 4 opções que a gente falou agora, né? Selecionando a aba Configuration, ou seja, configurações, ele vai aparecer essa janela da direita aqui pra gente, né? Indicando todas essas configurações, antes de estar o que? Realizando a transmissão do tráfego, tá? Então, essa primeira opção aqui nós teremos o Link Settings, ou seja, as configurações do link. Selecionando essa opção, ele vai aparecer essa janela aqui do lado direito. Percebam só, vocês veem aqui onde está o meu mouse, tá? Que ele indica 1.1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro da janela de configurações, eu selecionei a primeira opção, ou seja, eu selecionei o Link Settings. Se eu escolhesse Ethernet Settings, ao invés de aparecer 1.1, ele apareceria 1.2. Ou seja, dessa forma fica mais fácil da gente se situar enquanto a gente estiver realizando o teste, tá? Além do que a gente tem o título aqui em cima, facilitando bastante no caso que a gente tem uma percepção de qual janela de configuração que a gente está, tá? Então, no caso aqui, a gente está na janela Link Settings, ou seja, a configuração dos links. Aqui nós iremos dizer se existe autonegociação, se ela está habilitada ou desabilitada, em qual modo ela atua, né, modo Full Duplex ou Half Duplex, e qual a taxa de autonegociação, no caso 10, 100 ou 1000. Tá? E aqui nós temos a opção também de controle de fluxo, caso ocorra a necessidade de configurar o controle de fluxo, ele também será realizado nessa aba do Link Settings, tá bom? Voltando para essa primeira janela aqui, Electrical L2 Traffic, através pressionando o botão Cancel, nós iremos agora selecionar o botão Results, a aba Results, resultados. Essa opção ela serve para observar os resultados dos testes da aplicação selecionada, tá? Então, uma vez que nós selecionamos a aba Results, resultados, ele vai abrir essa janela da direita aqui para a gente, indicando o que? Um sumário, no caso apenas um resumo, né, indicando se tudo está ok ou não, indicando nessa janela aqui da direita, né, no caso All Summary Results ok. E aqui nós teremos o que?
outras abas para que a gente possa ter uma melhor análise dos resultados, para que a gente tenha análises mais detalhadas dos resultados, tá bom? Aí basta a gente selecionar qual o resultado que nós desejamos estar visualizando, tá? No caso, o status do link, estatísticas do link. Aí basta a gente ir com as setas direcionais, pressionar o botão OK, ou no teclado alfanumérico pressionar o número correspondente ao resultado que nós desejamos visualizar, certo? Em sequência, nós temos o botão Action, o botão de ação, né? Essa opção ela serve para executar as ações-chave requeridas no teste, como iniciar teste, reinicializar teste, iniciar tráfego ou loopar a unidade, tá? Nós podemos também acessar durante qualquer momento um teste em andamento, o menu de ações pressionando a tecla Action. Tá? Então, no caso, esse botão Action, depois que a gente realizou todas as configurações, a gente foi lá na primeira opção aqui, Configuration, a gente já fez todas as configurações, agora a gente precisa o quê? Gerar o tráfego. A gente vai lá nessa terceira opção, que é o Action. Feito isso, ele vai abrir essa janela aqui do lado direito e nós selecionamos a opção Start Traffic, ou seja, para iniciar a transmissão do tráfego, tá? Feito isso, o tráfego será inicializado. A partir de qualquer momento, eu posso pressionar o botão Action presente no equipamento. Se não me engano, ele está no canto inferior direito, né? O botão Action, que ele vai abrir essa opção aqui para gente, tá? Essa janela aqui para gente. E aí a gente pode interromper o teste a qualquer momento, selecionando Stop Traffic, tá? E aí o teste será interrompido, a transmissão do tráfego será interrompida, tá? E por fim nós temos a opção de Error, ou seja, de erros. Essa opção ela serve para injetar erros ou pausar quadros no teste em andamento, tá? Então essa opção erros, nós iremos injetar erros para ver qual o comportamento que a rede terá com a inserção desses erros, tá certo? Então vamos prosseguir. Então vamos lá. Vamos falar um pouco dessa primeira aba de configuração, né, que seria o Link Settings, as configurações do link, tá? Nessa opção de Link Settings, como a gente tinha falado, a gente vai ter essa opção de configurar autonegociação e controle de fluxo. Nessa primeira aba da autonegociação, nós teremos essas duas opções, Enabled e Disabled, né? Ou seja, habilitado e desabilitado. Na segunda aba, nós teremos um modo de operação, se é Half Duplex, Full Duplex, e isso se a autonegociação estiver habilitada, tá? E logo em sequência nós teremos a taxa da autonegociação, 10, 100 ou 1000, tá? E aqui, logo em sequência, nós temos o que? A Pause Capability, ou seja, capacidade de pausa, né? Isso nós iremos o que? Ao testar Ethernet óptico, a unidade informa este parâmetro como sua capacidade de suportar quadros de pausa durante a autonegociação. Se nós escolhermos Neither, ou seja, não é possível transmitir ou detectar quadros de pausa recebidos. Both informa que a unidade pode transmitir e detectar quadros de pausa recebidos. TX Only e RX Only indica que o que? Ele é capaz de detectar quadros somente em TX e somente no RX. Tá bom? Logo em sequência, nós teremos o que? Controle de fluxo. O controle de fluxo ele indica se nós queremos que a unidade detecte ou ignore quadros de pausa recebidos. Então, nós teremos a opção de habilitar ou desabilitar essa função. Caso nós habilitemos essa função, nós poderemos indicar logo em sequência a velocidade suportada, 10 megabits ou 100 megabits. Tá? E por fim, qual modo de atuação, né? O modo indica qual o tráfego, né? Se ele é half duplex ou full duplex, tá bom? E aqui o laser enabled, que seria para habilitar o laser para testes ópticos, ou seja, para se realizar
testes óticos, tem essa opção Laser Enabled, né, para habilitar, para ligar o laser, tá bom? Então vamos prosseguir. Então vamos lá. A gente viu que entre aquelas opções do Ethernet, a gente tinha lá gerar tráfego em camada 2, verificamos o teste da RFC 2544 e nós vimos também o teste loopback, né, para atuar em modo loopback. Então vamos lá. Nesse caso, no exemplo aqui, nós não temos nenhum elemento de camada 2 no meio, ou seja, não temos nenhum switch, nós não temos nenhum elemento de camada 3 como os roteadores, então nós poderemos realizar um loopback físico na ponta remota. Tá? Então aqui na ponta local a gente está com o equipamento e aqui na ponta remota, pelo fato de não ter nenhum equipamento de camada 2, o switch ou o roteador, nós conseguimos realizar um loop físico. Tá? Então, no caso, muitas vezes as pessoas, a gente tem essa tendência, né, de dizer que o teste Ethernet existe sempre a necessidade de ter dois equipamentos. Assim, na maioria das vezes, né, isso vai acontecer, porque quando tem switch, roteador, realmente você vai precisar de dois equipamentos, um em cada ponta para estar realizando o teste. Mas quando não tem switches na rede, você pode estar realizando o loopback físico na ponta remota e operar apenas com um equipamento, tá bom? Agora aqui está o caso que a gente falou, né? Quando nós temos uma rede com um switch no meio, não é possível realizar o teste somente com um equipamento. É necessário um equipamento em cada ponta, ou seja, tanto na ponta local como na ponta remota. Isso não é o equipamento da JDSU. A tecnologia é dessa forma, tá? Então, a tecnologia ela exige que você use dois equipamentos, um em cada ponta, para estar realizando os testes em redes que apresentem switch no meio, tá? Isso por quê? Vamos imaginar que esse equipamento aqui possui esse endereço MAC indicado aqui para gente, 00404D0000001. E aqui na ponta remota nós teremos esse MAC address 00404D0000002, tá? O que vai acontecer com o pacote que chegar no switch vindo dessa ponta remota aqui? Ele vai verificar, poxa, o mesmo cara que está transmitindo vai ser o mesmo que vai estar recebendo? Peraí, tem coisa errada, não pode o mesmo cara estar transmitindo e recebendo a informação. Tem alguma coisa errada, tá? E então o que ele vai fazer? Ele vai descartar o pacote, tá? Então por isso que eu preciso ter um equipamento aqui na ponta remota para fazer a inversão de endereço MAC, tá? Para que seja possível assim realizar o teste. Então aqui, ó, caso o switch receba um pacote de B, ou seja, um pacote de B aqui, né, para A com o endereço de destino 00404D0000002, o switch irá descartar o pacote. Por quê? Porque o source address e destination address, ou seja, o endereço de origem e de destino, não podem ser iguais. Então ele vai o quê? Descartar esse pacote. Por isso, então, como a gente falou, a gente precisa ter um outro equipamento nessa ponta remota para fazer o quê? A inversão desses endereços MAC, tá? Então, vamos estar falando agora como que seria feito isso daqui mais detalhadamente, né? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tenha esse equipamento na ponta local com esse endereço MAC de origem, tá? O endereço MAC desse camarada aqui, desse equipamento é 00404D0000001. Legal, então ele precisa o quê? Realizar a transmissão para a ponta local, que é esse camarada aqui, cujo endereço MAC é
00404D 000002. Então vamos lá. Nesse equipamento da ponta local, nós iremos definir que o Destination Address, ou seja, o DA, o endereço de destino, vai ser desse camarada da ponta remota. Tá? E nesse camarada da ponta remota, nós vamos indicar para ele que o endereço de destino, o Destination Address, o DA, vai ser o MAC Address desse meu camarada da ponta local. Ou seja, como que vai ficar isso aqui então? Esse equipamento da ponta local vai ter como Source Address ou endereço de origem esse MAC Address que a gente tinha falado aqui. Então, esse MAC Address é o MAC Address dele, que vai estar aqui como Source Address, indicado aqui. O Destination Address é aquele camarada para o qual eu vou estar transmitindo a minha informação, que é esse camarada da ponta remota. Então, o Destination Address, ou DA, é o que? Endereço de destino? É o MAC Address desse meu camarada da ponta remota. Olha ele aqui, então. Ó. Destination Address é o que? O endereço MAC desse meu camarada da ponta remota. Agora, nesse meu camarada da ponta remota, o que eu vou fazer? O endereço de origem dele, o Source Address, é esse camarada aqui. Ó lá. Olha ele aqui. E o Destination Address que eu vou configurar nesse equipamento, qual que é? É aquele que eu vou estar transmitindo a informação, que é esse camarada da ponta local, cujo endereço MAC é esse daqui que está aqui. Tá ok? Ou seja, tudo isso daqui seria da ponta local e isso daqui seria da ponta remota. Tá certo? Essa configuração dos endereços seria para a ponta remota e essa configuração de endereços seria para a ponta local. Tá bom? Então vamos prosseguir. Então agora aqui está ilustrando isso que a gente falou, né? Então a gente tem um equipamento Smart Class na ponta local e um outro equipamento Smart Class na ponta remota, sendo que o instrumento vai inverter os endereços MAC de origem e destino. Como a gente viu aqui, né? Voltando aqui no slide anterior, a gente viu o quê? Que o que é de origem em um vira destino no outro, e o que é de origem no outro vira destino no um. Tá bom? Então vamos prosseguir. Os testes fim a fim. Então aqui nós iremos o quê? Entrar com o endereço de origem do instrumento remoto como endereço de destino do instrumento local e vice-versa. Então aqui está ilustrando o que a gente já falou nos slides anteriores. Tá certo? Então vamos lá. Configurações de teste. Então em uns 2, 3 slides anteriores, a gente já tinha conversado sobre o Link Settings, que é onde a gente consegue ter a opção da autonegociação, né? A gente consegue ter a parte de configuração do controle de fluxo. Vamos estar falando um pouco mais sobre as outras opções aqui das configurações. Logo em sequência, logo abaixo do Link Settings, né? Configurações do link, a gente tem o que? O Ethernet Settings, que é o que? As configurações Ethernet. Então, aqui, selecionando essa opção, ele vai abrir essa janela aqui para a gente. Ó. Essa janela aqui, onde está o meu mouse. Nessa opção do Ethernet Settings, ou seja, configurações Ethernet, nós poderemos selecionar o endereço de destino, unicast, multicast, broadcast, qual que é o endereço MAC de destino, qual que é o tipo de frame, se é DICS ou 802.3, qual o tamanho, tá? Se nós desejamos que ele seja fixo, né? Somente um tamanho, ou um tamanho de pacote, ou se nós desejamos que ele seja randômico, né? Com diversos tamanhos, o comprimento, tá? do pacote, se nós desejamos que ele possua um tamanho fixo aqui de 256, tá? Então nós podemos fazer essa configuração aqui no length, o comprimento. O source MAC type, no caso factory default, seria o default de fábrica, ou user defined. Normalmente a gente deixa em factory default, né? Porque no caso é o endereço de origem do equipamento que ele já vem da fábrica.
tá? E aqui nós temos esse user source address, né, que é o endereço de origem enviado nos quadros source, e unit identifier, que seria a identificação da unidade para loopback. E por fim, pause quanta, que é quadro de pause de 0 a 65.535. Tá? Payload. O payload ele poderá ser acterna, onde quando nós desejamos realizar medições de round trip delay, ou seja, de latência, nós selecionamos o payload como acterna, tá? Quando nós desejamos ver o que? Taxa de erros, né? Nós selecionamos essa opção BERT, né? Ou seja, Bit Error Rate Test, né? Então a gente faz essa seleção do BERT, né? Para quando nós desejamos estar verificando erros, né, taxa de erros, tá bom? E esse user BERT pattern, né, quando o usuário ele preenche o campo de payload com um padrão definido por si, tá bom? Logo abaixo dessa opção, nós teremos traffic settings, ou seja, configurações de tráfego, ou seja, se esse tráfego será transmitindo constantemente em rajadas, ou seja, burst, rampa ou flood, tá? Em incrementos de 0,01%. Tá? Logo abaixo nós teremos o que? Configurações de VLAN. Se nós estaremos trabalhando com VLAN, nós realizaremos a configuração da mesma aqui nessa configurações de VLAN. E aqui nós teremos a opção de especificar qual que é a VLAN ID e qual que é a prioridade de serviço, tá? Indicado aqui nessa janela do lado direito, tá? Todas essas opções que a gente está falando aqui, a gente está com essa janela aqui no lado direito para mostrar como que é a tela de cada uma dessas opções, tá? E aqui por fim nós teremos Ethernet Filter, tá? Então o filtro Ethernet ele indica o payload esperado e determina que quadros somente passarão pelo filtro de recepção. Então, ou seja, vamos lá, você está realizando o teste, né? Você está recebendo um monte de coisa, só que para você só interessa receber determinados tipos de quadro, né? Então você utiliza o que? Esse filtro Ethernet para selecionar a informação que é útil para você, que é verdadeiramente útil, que você vai estar trabalhando com ela. Então você seleciona aqui no Ethernet Filter, tá bom? Então vamos lá. Então aqui está uma ilustração do tráfego, né? No caso constante, rajadas, né? E rampa, tá? Quais são essas configurações de tráfego que nós poderemos obter, tá bom? Agora os testes com VLAN. Então, os testes com VLAN eles têm, vamos verificar aqui a aplicação dele, né? Então lembra lá quando a gente tinha falado na parte da teoria que a VLAN seria o quê? Ela tem como função realizar a segmentação da rede e a priorização de serviços. Então o que os provedores vão fazer? Eles vão verificar as políticas de VLAN em suas redes, ou seja, eles vão utilizar esse teste para ver se a entrada e saída de switches estão sendo priorizados corretamente. Então como é que é isso daqui? Olha lá, a gente tem o que? Esses serviços aqui em verde, em laranja e em azul, né? E nós temos um equipamento aqui, o Smart Class, para fazer essa simulação, tá? Desses serviços. Um com prioridade 0, o outro com prioridade 1 e esse último com prioridade 7. Então ele faz essa verificação para ver se eles estão sendo priorizados de forma correta, tá ok? Então nós fazemos essa verificação do teste VLAN para verificar se os serviços estão sendo priorizados corretamente, tá ok? Então vamos lá, depois de nós termos realizado os testes, né, nós iremos àquela aba dos resultados que nós havíamos falado já em alguns slides anteriores, né? Selecionando a aba dos resultados, nós teremos o que? Todas essas abas para ter a visualização do resultado desejado. O sumário, como a gente falou, é para a gente ter uma noção geral se o link está ok, se tem algum erro. Então o sumário serve para a gente ter uma visão geral.
Se a gente quiser ter uma visão mais detalhada, a gente vai na aba que nós desejamos estar visualizando e pressionamos o botão OK, tá? Então, no caso, vamos supor que eu queira ter mais detalhes dessa opção Link Status aqui, né? Então, nessa opção Link Status, selecionando ela, ela vai aparecer essa janela aqui do lado direito, né? Indicando se qual que é a taxa de transmissão, indicando se qual que é o status do loop remoto, tá bom? Então, eu tenho o que? Um status do link. Logo em seguida, abaixo dele, nós temos o que? A estatística do link. Qual foi a porcentagem média de transmissão de quadros recebidos, qual foi a média de quadros recebidos, o mínimo, a taxa atual, tá? Logo abaixo dele nós teremos o que? A contagem, né, de quadros recebidos, tá? No caso aqui, received frames, né? Ele faz essa contagem pra gente, a quantidade de frames com VLAN, tá bom? Então ele faz essa contagem de quantos frames foram recebidos, frames com VLAN, tá? Logo em sequência nós temos o que? O Error Stats, ou seja, estatísticas de erro, para verificar quantos erros que foram, para verificar aquelas opções de erros que foram inseridos, né? Como que está sendo comportado, né? Então a gente faz essa visualização dos erros que foram inseridos através dessa opção Error Stats aqui, tá? E por fim a gente tem essa opção L2 BERT Stats, né? De estatísticas de erro BERT, né? Para verificar os erros, a taxa de erros que efetivamente ocorreram ao se realizar o teste, tá? Então aqui ele mostra para a gente a taxa de erros, os bits errados, né? Quantidade de bits errados, quantos segundos não tiveram erros, tá? Então aqui tem essa informação sobre as taxas de erros nessa opção L2 BERT Statistics, tá bom? E se nós desejamos salvar o resultado para depois estar realizando a extração dele no PC, a gente vem aqui Save Results, nós com o teclado alfanumérico salvamos com o nome que nós desejarmos e nós poderemos depois, através do software que a gente vai estar falando um pouco mais para frente, visualizar o resultado no PC e realizar a impressão do mesmo, enfim. Tá bom? Então vamos prosseguir. Então aqui está ilustrando isso que a gente falou agora, né? Salvando os resultados, né? Então a gente vai lá na opção Save Results, destacado aqui, onde está o meu mouse, né? E feito isso, nós teremos essa janela irá abrir, né? Indicando para que a gente insira um nome para o arquivo. Então nós vamos lá com o teclado alfanumérico e nós desejamos um nome para o arquivo para que nós possamos ter a visualização do mesmo posteriormente. Tá ok? Então agora os testes do Smart Class em modo loopback, né? Então a gente viu que para estar realizando os testes em uma rede com switch ou roteadores, assim, ou seja, que nós possuímos elementos de rede, nós precisamos ter em cada ponta, tanto na ponta local como na ponta remota, um equipamento, um Smart Class Ethernet, no caso um Smart Class Ethernet em cada uma das pontas, ou um Smart Class Ethernet com MTS 5800, MTS 6000A, lembrando que o Smart Class e a família MTS conversam entre si, tá ok? Então aqui está ilustrando justamente isso, né? Um equipamento, tá, aqui numa ponta e o Smart Class aqui na outra ponta, tá bom? Então vamos estar verificando como é que é feito esse teste do Smart Class em loopback, tá? Então vamos lá. Uma vez que a gente selecionou o teste, no caso Ethernet elétrico aqui no exemplo, ele vai aparecer essas abas que a gente já viu em slides anteriores, né? Para gerar tráfego em camada 2, para realizar teste da RFC 2544 em camada 2, realizar teste em modo loopback e o teste do cabo. Para nós realizarmos o teste, para que nós configuremos o equipamento para atuar em loopback, nós teremos duas opções, né? O loop local e o loopback remoto. Vamos falar primeiro do loop local. Para atuar em loop local, nós iremos selecionar essa terceira opção, que é para ele atuar em modo loopback. Selecionando essa opção, ele vai aparecer essa janela aqui do lado direito, com essas três abas aqui, de configuração, resultados e ação.
Selecionando essa primeira aba, que seria das configurações, ele vai abrir essa janela aqui do lado direito para a gente. Tá? Essa janela de configurações é bem semelhante, né? Bem semelhante com aquela para gerar o tráfego em camada 2. Tá? A mesma aba de configurações que tem no teste de tráfego da camada 2 é a que está aqui nesse modo loopback. Tá? Então a gente vê o que? Que tem link settings, as configurações do link, Ethernet settings, né? Configurações Ethernet, configurações do payload e assim por diante. Então nós iremos selecionar nessas opções Ethernet settings, nessa segunda opção aqui. Feito isso, ele vai abrir essa janela. Nessa janela, nós teremos a opção de configurar o endereço MAC. Lembra lá que a gente tinha falado, né, que nós iremos o que? Realizar aquela inversão dos endereços MAC. Né? Então, a gente insere esses endereços MAC aqui nessa segunda aba onde está o meu mouse, né? Destination MAC Address. E aí a gente vai estar colocando os endereços MAC correspondentes. Tá? Feito isso daqui, nós iremos o que? Selecionar a opção, nós apertamos o botão Cancel, né? Até voltar essa aba, até voltar essa janela Electrical L2 Loopback. Quando nós estivermos nessa janela novamente, nós iremos até essa última opção aqui, que é a opção Action. Ou se você não quiser voltar, tem também um botão no equipamento, né? Aqui a gente vê que o botão aqui Action, que ele vai abrir essa janela da aba Action para a gente. Para que o equipamento atue em modo loopback, nós devemos selecionar essa primeira opção, Enable LLB, ou seja, Enable Local Loopback. Esse LLB é de Local Loopback. Feito isso, ele vai aparecer essa mensagem de Enable LLB e ele vai começar e esse equipamento ele vai atuar em modo loopback. Tá, ok? Então aí ele vai simplesmente atuar como modo loopback, retransmitindo o tráfego para a ponta local. Tá bom? Agora aqui a opção loopback remoto. Então essa opção ela serve para que nós da ponta local ativemos o equipamento que está na ponta remota para que o mesmo atue em modo loopback. Tá? Então vamos supor que não tem ninguém lá na ponta remota para configurar ele para loopback. Tá? Então eu que estou aqui na ponta local gerando tráfego, posso configurar remotamente o equipamento que está lá na ponta remota para que ele atue em loopback. Tá? Então como é que é feito isso daí? Na aba, na opção Action, nós vamos ter essa opção Loop Up. Selecionando essa opção Loop Up, ele vai o que? Indicar que o equipamento na ponta remota está em modo loopback. Feito isso, a gente pode iniciar o tráfego, tá? Através do Start Traffic, e o teste poderá ser realizado normalmente com o equipamento na ponta remota estando em loopback. Tá? Então vamos só verificar esse trecho aqui da parte do loopback remoto automático. Olha lá. Essa opção ela serve para selecionar a função de loop up na unidade geradora de tráfego ativada. O endereço destino para o tráfego gerado pela unidade local é automaticamente populado com o endereço de MAC da unidade remota. O identificador LLB ele aparece na categoria de resultado do link status, indicando que se o LLB ele foi ativado ou não, ou seja, se ele está up ou down, tá? No caso aqui indicando para a gente, tá? Os equipamentos eles devem estar previamente alinhados para que você na ponta local possa ativar o equipamento da ponta remota para que o mesmo atue em modo loopback. Tá certo? Então vamos prosseguir. Agora o teste da RFC 2544. Então a gente viu que o teste da RFC 2544 ele vai realizar o que? É uma recomendação, né? A gente viu que não é uma norma, é uma recomendação que ele vai realizar o teste de throughput, latência, back-to-back, jitter, perdas de pacote
em todos os tamanhos de pacote, né, de 64 até 1518 kilobytes, tá? Então, como que nós realizamos o teste da RFC 2544? Olá, voltando lá àquela mesma imagem da quando nós ligamos o equipamento, tá? Então vamos supor agora que a gente queira realizar primeiramente o teste em Ethernet elétrico. Nós selecionamos lá Ethernet elétrico. Feito isso, vai aparecer essas 4 opções aqui para a gente, né? Gerar tráfego em camada 2, realizar o teste da RFC 2544, né? Então nós vamos selecionar essa segunda opção aqui, realizar o teste da RFC 2544. Feito isso, nós iremos obter essa janela aqui de baixo, né? Indicando as configurações do teste da RFC 2544, os resultados e a ação, né? Para a gente iniciar o tráfego, parar o tráfego, atuar loop up, loop down. Então é essa mesma janela que a gente viu em slides anteriores, é a mesma aqui que vai ter para o teste da RFC 2544. Tá? Então assim a gente vê o que? Que a interface ela é bem similar para todos os tipos de teste, né? Então se a gente selecionar configuração, vai ser o mesmo jeitão, a mesma interface para os diferentes tipos de testes que a gente vai estar realizando, né? Por isso que eu acho que o Smart Class ele é um equipamento de certa forma intuitivo, né? Porque assim eu acredito que ele é bem amigável, né? Uma vez que você configurou um teste, os demais testes eles vão ter uma interface bem semelhante com o primeiro que você fez, né? Então eu acredito que por isso que ele é fácil de ser utilizado, tá bom? E aqui embaixo está o que? Essa janela de configuração do teste, indicando aquela mesma janela lá de configuração do teste de tráfego da camada 2, do módulo loopback lá. Então é o que? A mesma interface, tá? A mesma interface de configuração dos testes que a gente já conversou, tá? Então vamos lá. Aqui mostrando o link settings, né? Configurações do link, que é a mesma coisa do teste de geração de tráfego de camada 2, por exemplo. A opção Ethernet Settings também possui a mesma interface, tá? Então aqui está ilustrando para a gente que antes da gente realizar o teste da RFC 2544, a gente deve estar realizando as mesmas configurações de teste, que elas vão ter o que? A mesma interface dos testes que a gente já conversou, do teste de tráfego de camada 2, loopback, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Então vamos lá. Uma vez que a gente configurou o teste, nós precisamos verificar se existe uma conectividade, tá? Então vamos lá. O segundo passo para a ativação do serviço Ethernet requer que o instrumento local consiga se conectar ao instrumento remoto. Ou seja, o Smart Class ele vai tentar fazer um loop remoto no instrumento da outra ponta através do comando loop up, que a gente tinha falado, né? O loop up é aquele quando nós estamos no equipamento da ponta local gerando tráfego. O loop up ele vai o que? Fazer com que o equipamento da ponta remota atue como loopback, tá? E então ele vai verificar a conectividade entre as duas localidades. No final do teste, o Smart Class será capaz de mostrar tanto o comando de loop recebido quanto o comando de derrubar o loop, e a unidade remota irá exibir os quadros recebidos. Ok? Então aqui está uma pequena configuração, tá? Para a gente verificar essa conectividade, ou seja, se está em loop, se está realizando essa transmissão, recepção, se está tudo alinhado entre a ponta local e a ponta remota. Então aqui está um passo a passo, né, indicando para verificar se o loopback, ou seja, se o loop up, loop down, né, ele foi feito, ele está atuando de forma bem sucedida, de forma correta ou não, ok? Vamos prosseguir então. Então vamos lá. Aqui a gente tem verificado essa conectividade. Agora o último passo é finalmente executar o teste da RFC 2544. Então, naquela aba de configuração, a gente vai ter a opção aqui de selecionar, por exemplo, quais os quadros, né, os tamanhos de quadros que nós queremos
que o teste esteja realizando. Por exemplo, se nós queremos testes com tamanho 64 bytes, 128 bytes, nós selecionamos se nós queremos ou não queremos, selecionando aqui através de Yes ou No. E aqui também nós temos a opção de qual tipo de teste que a gente deseja na nossa RFC 2544. Se a gente vai querer o teste de throughput, se a gente vai desejar o teste de round trip delay, né, ou seja, teste de latência, se nós vamos desejar o back-to-back. Aí a gente faz todas essas opções nessa aba de Test Selection. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui no caso está ilustrando, por exemplo, a aba Throughput, né? Então a gente selecionou lá a aba Throughput e aqui a gente tem o que? As configurações, a característica do teste de Throughput, né? No caso, se nós queremos ter, por exemplo, passa-falha, qual o tempo de Throughput, né? 60 segundos, qual o mínimo de banda, largura de banda, né? Então aqui no caso está ilustrando para todas essas abas as configurações que a gente irá ter para cada um desses testes. Tá bom? Então vamos prosseguir. Então, testando o atraso, ou seja, o Round Trip Delay. Então, para se testar o Round Trip Delay ou a latência, nós temos o que? Ter que um loopback na ponta remota, ou seja, um equipamento aqui na ponta remota. Nós teremos uma transmissão de tráfego de acordo com a banda a ser provisionada e vamos verificar se nenhum pacote foi descartado. Feito isso, nós iremos verificar por fim se o atraso medido atende às expectativas definidas no Service Level Agreement, ou seja, SLA. Lembrando que para realizar o teste de atraso, ou seja, o delay, a latência, nós devemos configurar o payload como sendo acterna. Tá ok? Então vamos lá. Aqui está um exemplo se nós desejamos realizar a medição de interrupção de serviço. Tá? Então a mesma coisa a gente vai ter o quê? Que nós teremos a necessidade de um equipamento em cada ponta, né? Um na ponta local e o outro na ponta remota. Para se realizar esse teste, vamos seguir esse passo a passo que está aqui, ó. Vamos iniciar a aplicação de teste da camada 2 e estabelecer um link. Vamos configurar a unidade da ponta remota, ou seja, esse Smart Class aqui, especificando as seguintes cargas de tráfego. Tá? Se nós queremos que ele seja, constante, que ele seja rajada. Para se realizar esse teste, a gente seleciona como tipo de tráfego sendo constante. Tá? Feito isso, nós vamos colocar ele em modo LLB, ou seja, a gente vai ativar o LLB, né? Colocar lá Enable LLB. Para medir a interrupção de serviço em modo de loopback local, configure o tráfego para carga constante, que foi o que a gente já comentou. Né? Pressione a tecla Start, né, para gerar o tráfego, para começar a transmissão, e uma mensagem aparecerá indicando que o tráfego foi iniciado. Pressione a tecla Action e então selecione Restart. Feito isso, nós iremos ter nas estatísticas do link uma aba aqui de Service Disruption, ou seja, interrupção de serviço, e vai indicar para a gente qual o tempo de interrupção de serviço que nós obtivemos. Tá, ok? Indicando aqui nessa última aba circulada aqui em vermelho. Tá bom? Então vamos prosseguir. Agora testando que em que. Então aqui, os provedores eles precisam fazer um troubleshoot dos circuitos do cliente no seu próprio backbone. Então o que seria o que em que? Seria a VLAN dentro de VLAN, ou seja, a Customer VLAN, ou seja, a VLAN do cliente dentro da VLAN do backbone, ou seja, uma VLAN dentro de uma SVLAN, uma Service VLAN. Então esse teste serve o quê? Para verificar se os serviços eles estão sendo priorizados, né, de forma correta, ou seja, se tem uma priorização de tráfego efetuada de forma correta. Tá, ok? Então, no caso, a gente vai ter um Smart Class, no caso,
num provider edge, né? E o outro Smart Class no outro provider edge, né? E eles vão o quê? Fazer essa verificação se o provisionamento está de forma correta, tá bom? Então esse seria a função do teste quem que, tá? Indicando se está ok no provider edge e no customer edge, se o serviço está sendo provisionado de forma correta, tá ok? Agora, nós falamos já da parte de camada 2, ou seja, do teste Ethernet. Vamos falar agora do teste de camada 3, ou seja, o teste camada IP, né, no caso mais conhecido assim, né? Então, o teste de throughput ele serve para possibilitar uma geração de tráfego na taxa a ser provisionada nos perfis de tráfego constante, rajada e rampa. Os endereços de origem e destino configurável pelo usuário, permitindo ao usuário enviar tráfego através da rede. Tá? Então, no caso aqui, a gente vai fazer os testes quando nós tivermos o quê? Uma rede roteada. Então, a gente vai o quê? Gerar o tráfego em camada 3, quando nós tivermos o quê? Uma rede roteada. Tá? Então, ao invés de nós selecionarmos agora Electrical Ethernet lá, L2 Traffic, né, nós iremos o que? Selecionar L3 Traffic Test, né, ou L3 Loopback Mode para esse camarada da ponta remota. Tá? Então, esse teste de throughput serve o que? Para realizar também a contagem de quadros em diferentes tamanhos, quadros com erros, quadros perdidos, aquela mesma coisa que seria no teste de tráfego da camada 2, só que agora com uma rede roteada, tá bom? Com roteadores. Então aqui, testando o atraso, né? Então, o Round Trip Delay ele é calculado via hardware, garantindo uma melhor precisão nas medições. A medição de RTD, durante o teste de throughput, verifica se os buffers estão cheios ou se eles não estão atrasando o tráfego. Então, para a gente selecionar esses testes de camada 3, nós vamos lá na primeira tela quando nós ligamos o equipamento, né? Nós vamos lá ter aquela opção Electrical Ethernet, Optical Ethernet. Vamos supor que nós desejamos selecionar Electrical Ethernet. Nessa opção Electrical Ethernet, ao invés de selecionar L2 Traffic, nós vamos selecionar o que? L3. E todas aquelas configurações que a gente tinha visto, né, elas vão ser muito semelhantes entre si. Aquela parte de configurações, resultados, salvar resultados, elas vão possuir o quê? Uma característica muito grande entre si. Tá ok? Então aqui o teste de ping. O teste de ping ele serve o quê? Para verificar que existe uma conectividade em uma rede roteada, ou seja, de camada 3. O que vai acontecer? Um equipamento em uma ponta ele vai mandar o ping request. Sendo recebido na outra ponta, nós teremos o que? O ping reply. Nós teremos uma resposta indicando que tem o que? Uma conectividade nessa rede roteada. Tá bom? Por fim, nós temos aqui esse software, que é o software da JDSU, tá? Que vocês podem entrar lá no site do jdsu.com. Lá no campo direito nós vamos ter uma opção de busca. Se vocês buscarem por esse nome aqui, One Expert Handheld Manager, vocês serão redirecionados para uma outra janela onde vai aparecer diversos links, diversas abas. Logo o primeiro ou segundo link já vai ser uma opção para realizar o download desse software aqui. Tá? Ou se vocês preferirem, vocês podem ir diretamente no link aqui que está na apresentação, que ele já vai redirecionar vocês para realizar o download do software One Expert Handheld Manager. Então esse software ele possui essa seguinte interface que está mostrando aqui para gente, tá? Então nós temos aqui o Smart Class Ethernet, E1 Datacom, ADSL, ou seja, é um software que serve para outros equipamentos da linha Smart Class, tá? Então, no caso, nós selecionamos a opção Ethernet, nós plugamos nós plugamos o cabo USB no laptop ou no computador, né? E nós iremos o que? Realizar nós iremos selecionar Get Results. Selecionando essa opção Get Results, ele vai buscar todos os resultados, todos os testes que foram salvos,
que estão salvos no equipamento e vão abrir e vão mostrar aqui para a gente nessa janela. Feito, nós iremos selecionar o teste que nós desejamos visualizar e depois nós teremos o que? A visualização no relatório. Olha lá, mostrando aqui para a gente de como que é essa visualização. Nós selecionamos essa opção View e ele vai mostrar um relatório aqui para a gente. Tá ok? Eu acredito que eu tenha um exemplo de um relatório gerado. Eu vou buscar aqui, deixa eu verificar se eu tenho esse relatório para mostrar para vocês. Vamos lá, aqui JDSU, verificar se eu tenho algum. Ó, aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Ó. Só esperar ele carregar. Então aqui está um teste da RFC 2544, tá? Lembrando que o teste da RFC ele já é salvo automaticamente, tá? Você não precisa, depois que o teste tenha sido terminado, salvar o teste, ele já salva automaticamente no equipamento, tá? Então aqui está um exemplo do teste numa RFC 2544 que nós realizamos, tá? Então aqui nós temos aquela aba das configurações que nós realizamos, né? Autonegociação, que no caso não tinha, então a gente colocou off, por exemplo, né? E aqui está o que? A característica do teste da RFC 2544, quais foram os tamanhos que ele realizou o teste, né? De 64 até 1520, né? Então teve jumbo frame também, né? Então aqui, ó, o gráfico, ele mostra um gráfico de throughput pra gente, de cada um dos tamanhos, né, de quadro. Ele mostra essa tabela aqui pra gente, né, tabela em cada um dos comprimentos, né, cada um dos tamanhos de pacote, qual que foi a taxa medida, né. Então ele mostra aqui é um gráfico, acho que bem legal, bem detalhado, né, que ele mostra que ele é gerado por aquele software que a gente conversou agora, né, aquele software que pode ser adquirido gratuitamente no site da JDSU, tá? Então aqui está um software, acho que é bem detalhado, tá? Ele possui 9 páginas, indica que todos os resultados dos testes, né, que foram obtidos com essa RFC 2544 aqui, tá bom? Então, só terminando de mostrar para vocês. Tá? Então aqui o teste, tá? O caso da RFC 2544, ele já gera em PDF pra gente, né? O que é uma grande vantagem também, tá bom? Então, voltar aqui para nossa apresentação. Tá? Esse é um espaço que eu deixaria para as dúvidas, tá? Eu espero que a apresentação tenha sido muito proveitosa para vocês, tá? Eu realmente espero que essa apresentação tenha ajudado a entender um pouco mais sobre o equipamento. Eu sei que é bastante coisa para a gente estar falando assim uma apresentação, tá? Eu vou deixar, eu gostaria de agradecer a todos, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, por terem assistido o vídeo. Aqui estão os meus contatos, tá? O meu telefone na JDSU, o meu e-mail. Vocês podem ficar à vontade, tá? Para enviar dúvidas ou algumas dificuldades que vocês venham a ter com o equipamento, que a gente está lá para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.